A Terra Quente FM termina hoje o ciclo de entrevistas individuais aos 7 candidatos a Presidente da Câmara Municipal de Mirandela, nas autárquicas de 12 de outubro. Seguem-se ainda 3 debates com os candidatos à Assembleia de Freguesia de Mirandela, Assembleia Municipal e Câmara Municipal. Ditou o sorteio previamente realizado na presença de representantes das candidaturas que o último entrevistado fosse o cabeça de lista do partido Chega, Luís Saraiva. Obrigado por ter vindo, antes de mais, à Terra Quente FM. Luís Saraiva tem 48 anos, é bancário, apesar de neste momento não estar a exercer, é licenciado em Informática de Gestão e tem formação profissional na área das finanças, banca e seguros. Foi nomeado há cerca de um ano para Presidente da Conselhia de Mirandela do Partido Chega e foi o primeiro a anunciar oficialmente a candidatura a Presidente da Câmara Municipal de Mirandela em fevereiro deste ano, presumo. Relativamente a esta nota, eu recordo-me que na primeira entrevista que tivemos, inclusive na Terra Quente FM, foi para perceber um pouco do que eram os seus propósitos como líder da Conselhia do Chega. Nessa altura, o que ficou mais ou menos patente é que o Luís Saraiva não seria um potencial candidato. O que é que mudou? Ora, muito bom dia ao Sr. Fernando, bom dia a todos que nos estão a ouvir e agradecer o convite mais uma vez. Na realidade, este processo todo da procura de candidato para as autárquicas foi um processo bastante complicado e dinâmico e, portanto, na altura, aquilo que era a minha prioridade era encontrar as melhores condições para que houvesse uma candidatura forte para estas eleições, que eu acho que eram extremamente importantes. Elas, eu diria que são as autárquicas mais importantes, pelo menos da minha vida. E, portanto, na realidade, o que mudou, nós andamos à procura de vários potenciais candidatos para assumir esta posição. Houve algumas situações que foram oficiais e até houve negociações até bastante avançadas. No entanto, a partir de um determinado momento, essas candidaturas foram caindo por um ou por outro motivo e numa situação em que eu tinha, de facto, assumido que eu queria que este projeto fosse em frente com as melhores condições possíveis, eu senti que era a minha obrigação de dar um passo em frente e por aquilo que acredito e por esta candidatura e, portanto, basicamente foi essa a mudança. Ou seja, houve... Anteriormente à sua assunção como candidato, houve vários contactos, houve vários convites. Publicamente soube-se na altura que um deles era do Presidente da Junta de Freguesia de Freixas, José Carlos Teixeira. Isso depois não aconteceu. Mas foi só o único? Houve mais outros eventuais convites efetuados ou não? Houve mais convites efetuados. É normal que assim seja, numa altura em que o partido está a crescer. O José Carlos foi uma delas, pelo facto dele reunir uma série de condições e de características próprias dele, de ser uma pessoa bastante interventiva e, para além disso, o trabalho que ele fez na Junta de Freguesia de Freixas é de facto notável e, portanto, ele reunia todas as condições para ser um excelente candidato e continuo a achar hoje que assim seja. Ele achou que ainda tinha um projeto pela frente que deveria determinar na Junta de Freguesia de Freixas. Respeitamos perfeitamente isso, continua a ser uma pessoa da qual eu tenho o maior apreço e, portanto, o assunto morreu por ali no que diz respeito a ele. Houve outras situações que não foram públicas, foi uma situação, esta foi de facto a única que foi pública. Ou seja, mas perante estes convites então que houve a várias figuras, como não houve nenhum que tivesse aceitado, o Luís Saraiva avança. Considera por isso que é digamos que um candidato de recurso ou não? Não, de todo. Aqui não houve eu não disse que eles não aceitaram. Aquilo que eu disse é que houve de facto sondagens a várias outras pessoas, essas pessoas ponderaram e depois quem decide na realidade qual é a candidatura que avança é o Presidente da Conselhia, que sou eu. E, portanto, medindo todas, ou pondo na mesa todas as potenciais candidaturas, inclusive a minha por uma questão de responsabilidade, eu achei, não só eu, o resto da Conselhia achou que talvez eu reunisse as melhores condições. Neste processo, para o eleitorado também perceber, em termos políticos, antes de irmos, como é habitual também, obviamente, conhecer as propostas do Chega para estas eleições autárquicas, o processo de oficialização, digamos assim, das candidaturas, a Conselhia, obviamente, dá o aval, e a Distrital, tem alguma palavra a dizer nisto ou não? A Distrital tem uma palavra a dizer isso. Nós, na altura, a Distrital e o Partido Nacional. Nós, a partir do momento que definimos quem é o potencial ou o candidato definido para assumir a candidatura,
Essa é validada pela distrital e depois, posteriormente, é validada pelo partido a nível nacional. E só depois disso é que nós podemos anunciar a candidatura. Estou a fazer essa pergunta porque na altura também houve algumas polémicas em relação à distrital, se tinha tido o aval, tendo em conta que não deu o passo à frente relativamente a essa questão, independentemente do aval ou não da distrital. Não percebi essa parte. Se deu um passo em frente, independentemente de ter... Não. A distrital, aliás, a vice-presidente da Conselhia era exatamente a mesma, que era a vice-presidente da distrital também, e, portanto, a distrital estava 100% a par de quais eram as nossas decisões. Na altura, quando foi assumida a minha candidatura, o presidente da distrital, na altura, o Dr. Luís Frohlan, ligou-me a congratular-me e a dizer que tinha sido aceito pelo partido. E, portanto, quer a distrital, quer o Partido Nacional, estava perfeitamente a par desta situação. Foi tudo... Muito bem. Em maio deste ano, nas legislativas, como sabem, o partido foi no Conselho de Mirandela o segundo mais votado, com 26%, grosso modo, 3.216 votos, ficando a perto de 2.000 votos da AD, mas com mais 400 votos que o Partido Socialista. Isto nas legislativas. No entanto, bem diferente foi a situação das autárquicas de 2021. O partido teve na altura 2,4%, 341 votos. São obviamente eleições distintas. Mas qual é a fasquia então para estas eleições? Tendo em conta que estamos aqui perante dois cenários. Vem de facto de um ato eleitoral em que o Chega a nível nacional teve uma excelente votação, incluindo até no Conselho de Mirandela, mas há 4 anos, em eleições semelhantes, autárquicas neste caso, bem diferentes, teve só 2,4%. Qual é a fasquia para este resultado possível em termos de eleições autárquicas no Conselho de Mirandela? Onde é que se situa e se é que tem alguma fasquia, obviamente, tendo em conta estes dois resultados tão diferentes? Sim. É assim, nós sabemos que são duas eleições completamente distintas. As autárquicas é muito mais à base das pessoas, pese embora haja sempre um componente partidário bastante forte, e então aqui no Norte Interior nota-se ainda mais pelos partidos do sistema. No entanto, a questão das eleições legislativas dão-nos uma indicação de que pelo menos já há um sentido de voto na questão das bandeiras do Chega que já está a chegar a mais gente, mesmo incluindo aqui no distrito. Isso é extremamente positivo. Eu penso que se aliarmos a isso ao facto de neste momento estarmos com uma candidatura sem desfazer de qualquer outro candidatos bastante forte, muito mais estruturada, muito mais programada, aliás com a ajuda do próprio, e portanto eu acho que neste momento a fasquia só pode ser uma, que é ganhar. Nós não podemos, eu neste momento acho que face às circunstâncias atuais e todo o desenvolvimento nos últimos 30 anos, eu penso que é mais do que evidente de todas as candidaturas que há uma necessidade de mudança. E depois cada um defende que a mudança deverá ser para eles, não é? Mas que há de facto um consenso que é necessário mudar, no meu entender, mudar o saco faria-se exatamente a mesma coisa. Eu penso que não vai dar resultados, ou pelo menos resultados pretendidos, ou pelo menos não há um choque sobre aquilo que deve ser alterado. E, portanto, o nosso objetivo nestas eleições é juntar a vontade do povo em mudar, juntar a vontade das pessoas estarem ter uma maior propotência para votar no Chega, que há muitos dogmas que já foram ultrapassados, graças a Deus, que eu acho que eram desnecessários, e neste momento é completamente normalizado o voto no Chega. Aliás, quando falam no voto útil, eu penso que o voto útil é de facto no Chega, não há aqui nenhuma alternativa, porque nós temos 7 candidaturas, 5 partidos políticos representados. E, portanto, eu penso que a verdadeira mudança é do Chega. A minha pergunta era nesse sentido, ou seja, temos aqui dois resultados tão dispares e obviamente que as leituras podem ser sempre diferentes, interpretar os resultados de há 4 anos e interpretar os resultados das legislativas, que são muito diferentes das autárquicas, em onde é que se situava. Já me disse que é para ganhar, portanto não é digamos, com uma expectativa mais humilde de eventualmente ter um aumento em relação a 2021. A expectativa é mesmo ganhar. É porque isto tem a ver com a questão de responsabilidade. Eu sempre disse que eu não sou político, eu não estou nisto pela política. Isto nasceu de um sentimento de consciência, por assim dizer,
de que eu quereria tentar mudar alguma coisa para as gerações futuras, olhar para o meu filho daqui a uns anos e poder-lhe dizer que eu fiz tudo para mudar o rumo dos acontecimentos que estavam a acontecer nestes últimos anos. E há 4 anos atrás, se calhar a percepção era muito diferente da população que é hoje. Eu penso que se nós há 4 anos atrás, se eu próprio estivesse nessas eleições há 4 anos atrás, eu teria se calhar o trabalho muito mais dificultado, porque nem o Chega estava tão implementado a nível nacional, nem havia esta ideia de que já está muito mais normalizado, nem era tão perceptível de que as promessas ou as promessas eleitorais de todos os partidos do sistema eram sempre as mesmas e continuam a ser as mesmas passado este tempo todo. Ou seja, hoje é muito mais fácil dizer isso, sem desrespeito por ninguém, é factual. Se você olhar para o programa eleitoral do PS de há 8 anos atrás e de há 4 anos atrás e de hoje, é um copy-paste. Não quero estar a ser deselegante, mas é um copy-paste basicamente. E eu não digo isso, na realidade você diz-me assim, mas é necessário tudo aquilo que eles estão a dizer? Claro que sim. Claro que sim. Eu concordo com praticamente todas as medidas que estão lá a falar, porque isso é em prol daquilo que é bom para o Conselho de Mirandela. Mas o problema é que, porque é que há 8 anos também era, e há 4 anos também era, e hoje continua a ser. Portanto, se nós virmos que a cidade, nos últimos 30 anos, teve um retrocesso bastante grande desde a transformação do Gama, como toda a gente, do José Gama, como toda a gente reconhece, isso tem vindo a ser uma degradação, após aquele trabalho extraordinário, tem sido uma degradação todos os anos por todos os executivos que passaram lá. Não é exclusivo do PS. É assim, a única questão que eu acho é que as pessoas, há 8 anos atrás, tiveram a necessidade de mudar, já estavam, o PSD estava, a imagem do PSD estava um bocado desgastada, as pessoas estavam um bocadinho cansadas e estavam de facto a ver que as coisas estavam-se a degradar e optaram por uma mudança. Essa mudança foi pelo PS e saiu, o tiro não saiu correto. E, portanto, eles hoje, passados esses 8 anos, viram que o PS ainda fez pior do que o PSD e neste momento não só a nível de Mirandela, mas se calhar a nível nacional, começam-se a perceber que, de facto, é preciso uma mudança muito mais radical do que aquilo que tem sido até aqui. E nós, como Chega, não podemos cometer os mesmos erros de tentar ser o politicamente correto e iguais aos outros, porque isso nós passamos a ser um partido do sistema e para isso já tem esses dois para onde escolher, não precisam de... Luís Saraiva, em fevereiro, quando apresentou publicamente a sua candidatura à Câmara Municipal, também foi apresentado José Mário Mesquita como candidato, cabeça de lista à Assembleia Municipal. José Mário Mesquita tinha vindo de eleições em 2021 como candidato à Assembleia Municipal, mas pelo CDS, obteve cerca de 1.900 votos na altura. Entretanto, aparece agora a figura no Partido Chega e é também o candidato pelo Distrito de Bragança nas legislativas, obtendo o tal resultado do segundo melhor em termos de concelhios, em termos de votação. Só que, à boca de se entregar as listas no Tribunal, aparece essa alteração. Mário Mesquita deixa de ser o cabeça de lista da Assembleia, passa a ser o número 2 à Câmara Municipal. O que é que se deu a esta alteração? E tão em cima, digamos, que da corrida começar? É assim, a informação saiu para fora em cima de começar, mas a decisão já estava tomada há mais tempo. E aí prendeu-se um bocado com a questão da escolha da cabeça de lista para a Assembleia Municipal. Na realidade, isso foi feito um estudo bastante avançado. Eu acho que a maior parte das pessoas não estavam à espera de uma candidatura tão programada e tão estruturada do Chega como está a ser feita. Isto já faz tudo parte de um plano estratégico e quando foram analisados os últimos dados, quer de 2021, quer agora destas últimas eleições das legislativas, no meu entender, estava-se aqui a cometer um erro que o CDS tinha cometido há 4 anos atrás. Que é subestimar a importância que o Dr. Mesquita tem no Conselho e nas pessoas. Pode considerar que é uma mais-valia para o Executivo e não para a Assembleia Municipal e na equipa que vem liderada pelo Luís Saraiva, é isso? Se forem analisados os dados de há 4 anos atrás e vocês fazem esses estudos, nós verificamos que a Assembleia Municipal do CDS, da qual o Dr. Mesquita era líder, era cabeça de lista, na vida, teve mais votos do que o CS à Câmara. E, portanto... podia ter sido analisado logo em fevereiro, ou não? Poderia ter sido analisado em fevereiro, mas nessa altura não tínhamos alternativas. E, portanto, as listas estavam... eu volto a dizer, isto foi um processo muito, muito complexo, muito mais para uma pessoa que não tinha experiência nenhuma política, e, portanto, e mesmo em termos de conhecimento das pessoas que faziam parte e que estavam disponíveis para...
Portanto, nós não temos esses dados e, portanto, foi um trabalho bastante complicado e na altura, quando inicialmente nós começamos a constituir listas, nós dissemos que nós devíamos começar de cima para baixo, porque se calhar depois de termos as cabeças de lista era muito mais fácil depois cada um completar com as pessoas de sua confiança e que acrescentassem valor. E por isso nessa altura não tinha alternativa. A escolha que foi feita é, numa situação lógica, de precisar de alguém para a cabeça de lista da Assembleia, ter o Dr. Mesquita, que é uma pessoa que para além do mais já tinha sido candidato e teve uma excelente votação para o CDS. E depois de analisar os dados em contraponto com aquilo que aconteceu da lista da Câmara, eu achei que seria de muito mais estrategicamente bem jogado se o Dr. Mesquita de facto me acompanhasse a mim na lista da Câmara. Acho que fortalece a lista e mais ainda quando depois nós conseguimos uma contratação de luxo, como foi o caso da doutora Marisa Aranda para a lista da Assembleia Municipal, que também é uma pessoa extremamente capacitada e com uma capacidade de trabalho extraordinária e, portanto, eu penso que as listas no todo ficaram muito mais fortes e nós só todos saímos a ganhar com isso, né? Todos nós saímos a ganhar com isso. Nas candidaturas ainda, apresenta a 4 juntas de freguesia, em 30, isto tendo em conta que o partido de facto quer aparecer aqui como uma candidatura convincente para a vitória. 4 juntas não poderá penalizar logo à partida, tendo em conta que estamos aqui a falar de 26 juntas onde não tem representatividade, ou isso não pesará em nada? Sim e não. Porque aqui a questão das juntas da freguesia, à semelhança de todas as outras listas, foi feito um trabalho em que nós analisamos todas as juntas de freguesia, todo o trabalho que tinha a ser feito estava a ser feito. E também a percepção da população em relação a essas juntas de freguesia, que também é importante. Ouvir o povo é importante e muita gente muitas vezes não o faz. E nós, à exceção de muitos poucos casos, que nós de facto gostaríamos até de ter candidatos nessas freguesias e por outros motivos que tivesse a ver com a questão da população, das pessoas chegarem à frente, de darem a cara, vamos por aí fora. À exceção de muitas poucas situações, nós só nos... Mas queria dizer que isso tem um bocadinho a ver, pesa bastante, tendo em conta que se eventualmente vão às juntas de freguesia ou enfim, a todas as aldeias que integram as juntas, que sentem dificuldade em conseguir entrar nesse território porque as pessoas têm medo de dar a cara, é isso? Não, isso é verdade naquelas poucas situações em que eu disse que nós analisámos que poderíamos ter avançado, que não era muito mais do que aquilo que nós fizemos, atenção. E, portanto, depois do trabalho feito, nós aquilo que fizemos foi marcar uma reunião com todos os presidentes da Junta, analisar, independentemente das suas cores partidárias, analisar aquilo que, de facto, a Câmara poderia ajudar e poderia fazer diferente do que aquilo que tem vindo a ser feito, e nós, não querendo entrar numa guerra da Junta de Freguesia, da qual provavelmente até estava a ser bem servida, eu acho que esta ideia de que e eu acho que eu provei isso muito facilmente com esta situação, foi que nós não somos um partido do contra. Nós não queremos ter candidatos às juntas da freguesia só porque sim, só por ir contra quem lá está para tentar ganhar votos para o Chega e o Chega está lá representado. Isso a mim não me vale de nada se a pessoa está de facto a ser bem servida. E, portanto, se eles estão a ser bem servidos e se a percepção da população, e nós fizemos esse levantamento, se a percepção da população é positiva em relação à pessoa que lá está, e estamos a falar das pessoas, porque nós sabemos que as autárquicas é pela pessoa, mais do que pelo partido, até porque há certas entre as pessoas que até começam num partido, depois mudam para outro partido e continuam a ganhar. Deixe-me só abrir um parênteses, aproveitando essa sua declaração, já lá volta. Já agora, aproveitando o que está a dizer, há essa noção que, de facto, as autárquicas são muito pelas pessoas. Sim. Tem a noção que, eventualmente, os eleitores estão a votar porque, eventualmente, gostam dessa pessoa, confiam nessa pessoa e não tanto nas propostas? Muitas vezes, sim. Mas as propostas também têm que lá estar, porque se eles estão contentes com o trabalho que está a ser feito na Junta, é porque fizeram um bom trabalho e estão contentes com as propostas que eles apresentam. Portanto, e eu por acaso tenho conhecimento, e volto a dizer, eu fiz um trabalho de aproximação, porque não conhecia todos os presidentes da Junta, lógico, é um cidadão comum, e portanto eu não conhecia todos os presidentes da Junta, eu neste momento posso dizer que sim, e não tenho... só tenho coisas boas a dizer de todos eles, e na realidade ele abriu-me os olhos para muitas coisas de que de facto estavam-se a passar nas juntas da freguesia, e uma delas é exatamente essa. É se as pessoas
estão a ser acompanhadas de uma forma próxima e se essas pessoas estão contentes com o trabalho que está a ser feito, então eu vou fazer uma lista para ir contra essa pessoa só porque sim. Essa foi a verdadeira razão ou, eventualmente, como me disse, há pessoas que têm receio de dar a cara? Não, essa foi verdadeiramente a razão pela qual das 30 nós só fomos a 4. Se calhar se você me disser a mim, mas gostava de ter ido a 6, provavelmente. Só que se calhar essas 2 não houve condições para o fazer. Não foram às 30, porque de facto há muito bom trabalho a ser feito nas juntas de freguesia, com os poucos recursos que eles têm e com os poucos meios que eles têm. Eu acho que está a ser feito um trabalho muito bom nas juntas de freguesia, mas depois, coitados, não é? Falta tudo o resto, porque, por exemplo, há uma percepção de que os saneamentos, ou as águas, ou as estradas têm que ser feitas exclusivamente pela Junta de Freguesia, quando não é da competência da Junta de Freguesia. A Câmara também tem que entrar aí. E portanto, muitas vezes, coitados dos presidentes da Junta de Freguesia, levam com culpas que não são deles, mas eles sabem gerir isso melhor do que ninguém. Muito bem, no anúncio da sua candidatura, revelou que teve que dar o passo por estar mais que provado, e vou citar, que através de anos e anos de governação, que nem socialismo moderado, neste caso PS e PSD, serve os interesses da população, sendo a minha candidatura a única de verdadeira alternativa. Já que eu disse também que é essa a situação. Que imperativo mudar de governação e que acabou por aceitar ser candidato, mesmo com elevado sacrifício pessoal. O que é que quis dizer com isto? O que eu quis dizer com isso é que eu sou um cidadão comum que tinha uma vida muito pacata, se calhar acima da média, e o que acontece é que eu tive que sair da minha zona de conforto para dar voz a um movimento, a uma candidatura da qual eu acredito que é a verdadeira mudança. E eu vou-te dizer aquilo que eu disse há bocado. Eu não quero estar, eu não queria estar de braços cruzados no sofá a ver toda esta situação dos últimos... Você até pode dizer, mas não fez antes. Não havia condições para fazer antes. Nem eu estava sequer tão alerta sobre as situações, e também há uma grande coisa que faz a diferença toda, que tem a ver com os filhos. Portanto, uma coisa é eu pensar em mim próprio, em que se calhar nesta fase da idade, tendo um trabalho estável, tendo uma vida estável, pouca diferença me faz se o país vir à esquerda, à direita ou para qualquer lado. A partir do momento que nós vemos os nossos filhos a crescer e eu começo a ter uma percepção real que nos últimos 4 anos houve uma guerra cultural muito grande no mundo e em Portugal, e aqui também nós já a sentimos, e não nos podemos iludir porque ela continua a existir. Aliás, basta olhar para a lista do PS e tem-os lá, e portanto, eu poderia contar muitas situações, e portanto, é assim, eu senti a necessidade de defender o meu filho e defender toda aquela geração que eu acho que vai ter muitas dificuldades daqui para a frente se continuassem a praticar exatamente as mesmas políticas que têm feito até agora. Portanto, eu não podia ficar de braços cruzados a ver isso acontecer. Eu não queria que daqui a amanhã o meu filho estivesse nas portas de emigrar e eu dizer-lhe, olha, eu não fiz nada para evitar que isso acontecesse. E, portanto, eu vou fazer de tudo para que as gerações mais novas tenham condições de ficar em Mirandela, de ficar no Concelho de Mirandela, e que não tenham a necessidade de emigrar por questões que nós não fizemos há 10 ou 5 ou 6 anos atrás. Pelo menos eu quero ter a consciência limpa de que tudo fiz para tentar ajudar verdadeiramente as pessoas. E isso assim. Digamos que o que tem apresentado também ao nível das redes sociais, que agora, enfim, todas as candidaturas privilegiam muito essa questão, é dito a determinada altura menos slogans e mais soluções. Certo. Já tem essas soluções? Já há um programa para os mirandelenses conhecerem ou não? É assim, o programa eleitoral já existe. Eu acredito que todas as candidaturas já as tenham. Aqui o que eu tenho a dizer em relação a isso é que a questão dos programas eleitorais são uma visão futura sobre aquilo, é uma visão que nós temos para a cidade. E isso, de facto, é importante, porque há variedíssimos projetos que eu acho que são extremamente interessantes e nós podemos falar disso aqui daqui a um bocadinho. Só que, no entanto, eu acho que mais importante do que estar a apresentar neste momento soluções propriamente ditas no que diz respeito aos projetos que nós queremos de uma visão futura para a cidade, que era aquilo que já devia ter existido há muitos anos atrás e não existiu, e exemplo disso é a questão dos saneamentos e das águas, se quiser. Isso, não sei se vamos lá, mas... Sim, vamos, obviamente, até porque a questão que eu coloquei tem a ver com isso, ou seja, menos slogans e mais soluções. Os mirandelenses querem, acima de tudo, soluções e não ouvir as críticas, que são sempre as mesmas, não é? Mas há que ter soluções para essas. Claramente. Eu até começaria por uma questão que foi focada pelo próprio Luís Schreiber no dia da apresentação, que eram necessários incentivos efetivos à natalidade.
que é que isto, na prática, que isto quer dizer? É assim, os benefícios efetivos à natalidade é, de facto, haver programas que incentivem que as pessoas, que os garotos, né, ou que as pessoas tenham mais garotos, que tenham mais crianças, tenham mais filhos. Eu próprio, contra mim falo, porque só tenho um. E sei aquilo que custa ter um filho, sei aquilo que, mesmo numa situação em que nós tenhamos uma vida estabilizada, isso pesa muito. Pesa muito no orçamento, pesa muito nos serviços que nós temos para eles. Nós, neste momento aqui, temos uma falha de creche grave. Eu acho que não faz sentido nenhum haver pais para terem colocação na creche das freiras, por exemplo, estar lá, ir para lá às 2 da manhã e passar lá à noite ao relento para depois poder ter uma vaga às 9 e vamos ver se vai ter lugar. Eu acho que isto aqui não é aquilo que se pretende para uma cidade evoluída, digo eu. Está a querer dizer que propõe a criação de creches públicas, é isso? Isso já existe, é assim, quer públicas, quer, é assim, a criação de maior vaga de creches, quer no público, quer no privado, que também não podemos cortar as pernas, só iriam beneficiar toda a gente. E eu não posso estar a olhar a questão só pública. Aliás, nós até defendemos bastante a questão do mercado livre. E, portanto, no que diz aqui respeito à questão das creches, houve projetos, eu sei que houve projetos privados para aumentar a oferta, que foram bloqueados pelo atual Executivo por questões políticas. E, portanto, eu volto a dizer, as pessoas não podem, têm que pôr os benefícios das pessoas, os interesses da população Pois a parte política à frente. Por amor de Deus, à frente. Mas o que eu quis perguntar é que, em relação a essa questão dos incentivos à natalidade, como sabe, há alguns conselhos, inclusive do interior e aqui bem próximos, enfim, que têm feito esse tipo de incentivos com a atribuição de uma quantia, eventualmente, ao nascimento das crianças. Como se sabe, isso em termos práticos não tem tido grandes resultados. Não. A minha pergunta é o que é que pretende então nesta matéria? Assim, eu também sou da opinião que dar dinheiro por dar não vai resolver problema rigorosamente nenhum. O dinheiro por si só não vai resolver problema nenhum. Pode eventualmente ajudar certas determinadas famílias cujos encargos, que nós sabemos na altura do início do nascimento deles e nos primeiros meses, no primeiro ano, por assim dizer, são bastante mais avultados, e nesse aspecto, se calhar, nós podemos ter um incentivo que nós inicialmente até tínhamos no nosso programa eleitoral, um cheque de creche, um cheque bebé, por assim não é creche, um cheque bebé, que até estava inicialmente de 500 euros, que até era o valor que a Câmara até estava a utilizar. Não sei até que ponto é que isto estava a ser divulgado ou até que ponto é que isto estava a ser bem aplicado, mas eu acho que esse valor é relativamente pouco. É pouco porque não faz rigorosamente diferença nenhuma. Esse valor tem que obrigatoriamente ser aumentado. Nós estamos a fazer uma revisão dessa situação e eu acho que tudo o que for abaixo dos 2.000 euros não faz sentido rigorosamente nenhum. E mesmo o impacto que isso tem na Câmara é residual, tendo em conta o número de crianças que nascem por ano. Agora, se diz, isso chega? Não, claro que não chega. Mas nós temos que começar por algum lado. Primeiro temos que começar por incentivá-los a aumentar a família, dar apoio para que isso aconteça, dar apoio para que a questão das habitações para jovens pais, ou então quanto mais filhos tiverem, o apoio ser escalonado dessa forma. Esses depois são importantes para tentar promover um bocadinho isso. Falou também em criar condições laborais e habitacionais para que os jovens não sintam necessidade de emigrar, procuram melhores condições de vida. Enfim, isto também é, grosso modo, transversal a todas as candidaturas. Certo. A minha pergunta é como é que conseguirá fazer isto? É assim, a primeira coisa que nós temos que fazer, e eu confesso que também não sei, não tenho esses dados, é saber qual é que é o património que a Câmara de facto efetivamente tem, o que é que está a ser usado, o que é que não está a ser usado, e daquele património todo o que lá está, o que é que pode ser transformado para a habitação. Não só social, porque isso é outra questão, que pode e deve ser aumentada se for essa a questão da necessidade. Eu penso que nós temos que, em primeiro lugar, compor as que existem, como é o caso do bairro do Fundo de Fomento, ou o bairro do Operário, que está pendurada por questões técnicas, faltam documentos, segundo aquilo que nós conseguimos apurar, faltam documentos e ninguém faz nada, quer dizer, e depois as pessoas queixam-se e nós nas redes sociais acompanhamos as queixas todos os dias. Aliás, isso é outra coisa que eu desde que eu tenho observado, é que desde que eu iniciei a minha candidatura eu tenho recebido N queixas das pessoas que estão de facto desagradadas com aquilo que está a acontecer, e elas veem em nós
possibilidade de conseguir resolver o problema. Ou pelo menos alertar para que esse problema, porque a ideia que temos é que se as pessoas forem alertadas, se os executivos forem alertados pelos partidos políticos ou viermos aqui fazer bandeira disso, que depois as coisas aparecem feitas no dia a seguir, quando não devia ser necessário, quando não devia ser assim. Pronto, mas nesse caso em concreto estava-lhe a dizer, a questão da habitação é fazer um levantamento do património que a Câmara tem, ver quais daquele património pode ser reutilizado para a questão habitacional, e deve ser, e depois a partir daí estudar qual é que é a possibilidade de fazer ou a questão de habitação social, porque a habitação social não tem que obrigatoriamente ser guetizada, não tem que ser só exclusivamente num bairro ou noutro bairro, porque depois estamos a excluir as pessoas, e ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, nós não queremos excluir rigorosamente ninguém. E por outro lado, conseguir com que essas habitações entrem no mercado a custos mais controlados, porque é a Câmara que está a controlar isso, especialmente para a questão dos jovens ou para a questão de idosos que eventualmente tenham alguma necessidade de realocar por uma questão de mobilidade ou o que for. E depois isso também tem outro efeito, que é a questão de tentar reduzir o custo da habitação ou do arrendamento e da habitação em Mirandela, que está extremamente elevado em comparação com cidades como Bragança ou como Chaves e como Vila Real, que é completamente incompreensível como é que nós em Mirandela temos preços de custo médio mais altos e preços de custo e preços de vendas médias mais altas do que essas cidades. E isso tem que, de facto, ser combatido. Eu penso que a questão que acontece aqui é uma questão de lobbying, e é por isso que, quer dizer, os principais construtores dominam aqui a construção toda e, portanto, eles ditam os preços. Isso, se a Câmara, neste caso, não querendo fazer questão de concorrencial, mas se a Câmara tivesse património e habitação a custos mais controlados, já ajudaria pelo menos o mercado. Já deveria estar... A questão laboral, isto é, como se sabe, os municípios dar emprego diretamente, isso é se eventualmente colocar mais trabalhadores isso não entra em município. A minha pergunta é, como se sabe, os municípios têm a possibilidade de criar condições para se instalarem aqui empresas. Certo. Como sabe também, a esse nível não temos empresas, digamos, que dão emprego a muita gente. Como é que o Chega está a tentar a sua candidatura? Como é que perspectiva essa situação? Ou seja, o que é que se pode fazer então para criar aqui condições para as empresas se instalarem e para criar o tal emprego que é necessário? À semelhança daquilo que todos os outros candidatos têm vindo todas as mesmas soluções. A dizer, as soluções estão quase as mesmas, que é terminar a questão. Eu só acho, há aqui depois uma perspectiva visual, interpretação diferente do que aquilo que está lá. O projeto da nova zona industrial, que está pendurada, segundo aquilo que o Presidente da Câmara de Mirandela diz, é que já está mesmo numa fase terminal para ser alocada às empresas, as empresas que iniciaram com 100 ou 70 ou 80 e depois foram baixando para 70 e agora são 24 e daqui a um bocadinho já não são nenhumas. E isso é porque demorou tanto tempo a ser atribuído aqueles lotes para a colocação das empresas, porque na altura, há 4 anos atrás, o que foi feito, ou há 4 ou 8 anos atrás, o que foi feito foi que foi pegado num projeto que já existia e alegaram que os lotes eram pequenos demais e, portanto, foi necessário refazer o projeto todo. Até aqui, tudo muito bem. Eu continuo a achar que os lotes são muito pequenos. Aliás, se eles pararam este projeto todo, e se nós estamos há 6, 7, 8 anos à espera... Quer dizer que se eventualmente o Chega vencer, vai reformular outra vez este projeto? Não podemos fazer isso. É um suicídio. Se eu fizesse isso, nem daqui a 10 já não estava feito nada. Então. Agora, nós vamos ser obrigados a aceitar o projeto tal e qual como está, a bem da população, mais uma vez, porque não podemos esperar mais. Eu acho que já que eles mudaram, podiam ter mudado para lotes maiores, em que abrangiam empresas maiores, porque são as empresas maiores que trazem maior número de funcionários. Isto é básico. E, portanto, se nós estamos ali a condicionar as empresas a uma determinada dimensão, nós vamos criar mais microempresas, mais pequenas empresas, que isso é o nosso grosso. Aliás, 90% das nossas empresas, nós não temos nenhuma empresa grande, não é? Quer dizer, é tudo micro e pequena empresa. E mesmo pequenas temos poucas. E, portanto, e também nesse aspecto, houve conhecimento que havia uma empresa, ainda antes da questão da minha candidatura, eu tive conhecimento que havia uma empresa até bastante grande na área da carpintaria que queria abrir aqui em Mirandela, queria dar emprego a 100 pessoas e que o executivo na altura tinha dito que era grande demais, que não tinham ali lotes nenhuns que poderiam abranger essa empresa. E eu disse assim, então, mas se nós precisamos de pessoas, se nós precisamos de que as pessoas que cá estejam tenham trabalho e tenham condições, se vamos estar a negar a estas empresas que se fixem
aqui, então, assim, na realidade estamos a dar um tiro no pé. Não é? E, portanto, nós temos que obrigatoriamente terminar a questão da fase dos loteamentos o mais rápido possível. Para ontem é tarde. Isso tem que ser terminado. E é falacioso também, eu concordo, que apesar da ideia... a ideia de fazer uma terceira, quer dizer, esta está terminada, uma terceira zona industrial, não faz sentido, neste momento não faz sentido nenhum sem nós termos este assunto totalmente resolvido e sem termos a zona industrial que existe agora bem tratada. Claro. Porque as estradas, as ramificações, quer dizer, fizeram pavimentação da estrada principal, que faz a subida da zona industrial, mas depois todas as ramificações estão todas esburacadas, está tudo aquilo. Aliás, já houve uma série de vidros partidos e danos materiais a carros que lá estavam estacionados porque os caminhões passam, batem numa pedra, partem um vidro. Ou seja, aquelas condições da zona industrial, tal e qual como está agora, tem que ser melhorada. E depois, simultaneamente, a nova zona industrial tem que obrigatoriamente arrancar o quanto antes. Como se sabe, nos territórios de baixa densidade, há aqui dois setores que estão, enfim, interligados, tendo em conta o objetivo. Ou seja, um deles servirá para fixar quem está, obviamente, outro servirá para trazer, cativar outras pessoas a vir ao território. Estamos a falar da agricultura, naturalmente, setor importantíssimo, sim. E estamos a falar do turismo, para trazer pessoas. Neste aspecto, nestas duas áreas, o que é que o Chega propõe? É assim, na questão da agricultura, foram identificados os principais problemas que praticamente os agricultores já andam a dizer e andam a falar e a discutir há muito tempo, assim, arranja-se aí associações de agricultores para apoio ao agricultor, mas depois eles não se sentem apoiados em nada. A questão do regadio é importante fazê-lo nas localidades de interesse ou de maior interesse que abrange a maior número de pessoas, porque nós sabemos que isso também se trata de um investimento bastante avultado. Aliás, já houve um plano nacional de regadio que foi muito curto. Aliás, esquecem-se do interior norte como a maior das facilidades. E, portanto, os que existem têm alguns problemas, alguns lapsos no que diz respeito ao método que deve ser utilizado. Isso cria alguns atritos que as pessoas que neste momento já as têm e o município não pode ser alheio a essas situações. Isso tem que ser mais regulamentado e as pessoas têm que saber quais são as regras de utilização daquilo. O aumento dessa rede é importante, o aumento das barragens artificiais é importante. A captação de água e a gestão dessa água é importantíssimo. Aliás, nós temos visto isso ao longo destes últimos tempos, que tenho analisado melhor esses dados, é importantíssimo. E, portanto, aliás, não só para a questão da rega, porque esse é o principal utilizado que eles dão, mas também para a questão dos combates aos incêndios, como foi agora a questão de Frechas, que a barragem que eles lá tinham, improvisada por eles, não é? que de facto foi muito útil no combate ao incêndio quando falou lá. E, portanto, esse é um ponto importante. Depois temos outro ponto que é que você estava a falar na questão das pessoas, que tem a ver com a questão da mão de obra. A falta da mão de obra na agricultura é um bocado evidente, mas não é porque não haja trabalhadores agrícolas, porque nós estamos numa zona onde até existe bastantes trabalhadores agrícolas. O problema é que as condições de trabalho e os salários que são pagos não são suficientes para manter cá as pessoas. Porque se as pessoas estão a trabalhar de sol a sol... Mas aí o município não tem muito a intervir, não é? O município pode intervir no sentido em que pode arranjar aqui... Eu já lá ia chegar, porque isto tem a ver com a questão do gap financeiro que existe. O gap financeiro pode ser encurtado por várias formas. Não só de uma forma direta, mas também pode ser por várias questões de benefícios. Até mesmo na questão habitacional, querendo fazer aqui algum paralelismo com a questão dos jovens. Se houvesse aqui benefícios, quer fiscais, quer habitacionais, quer qualquer outro que possa ser utilizado para diminuir o gap entre os salários que têm aqui e os salários que vão ter ali na vizinha Espanha, basta atravessar a fronteira, eu penso que as pessoas pensariam duas vezes em sair do seu país. Eu pelo menos falo por mim. Eu também já fui imigrante e sei muito bem qual é o sentimento de estar fora da nossa terra. E, portanto, é assim, em circunstâncias parecidas, eu não conheço muita gente que prefere ir para fora do que ficar cá. E se as condições de trabalho na agricultura em Portugal e no interior norte fosse
mais próximo do que aquilo que é praticado, quer seja monetariamente direto ou quer seja por benefícios, eu acho que as pessoas acabariam por ficar. E isto é na solução mais... Essa é a solução, estamos a falar da solução de privilegiar os portugueses para Portugal. Porque a questão da outra solução, que é importar paletes de imigrantes para resolver o problema, eu acho que isso resolve o problema no imediato. Só que muitas dessas situações é que isso vem com condições salariais miseráveis. Estamos a falar da nova escravatura do século XXI, e eu penso que tanta gente apregou o humanismo, isso não é humanismo para ninguém. A questão do turismo, Luís Saraiva. Na questão do turismo, a primeira coisa que nós temos que fazer na questão do turismo é pôr a cidade bela. O conceito de cidade de jardim que foi criado pelo Dr. José Gama desapareceu. Isso quem anda aí a pregoar a cidade de jardim, e eu já vi pessoas a reclamarem, dizer que temos que defender o que é nosso. Eu concordo, temos que defender o que é nosso, mas pelo menos componham-no, certo? Porque eu não acho que seja muito apelativo virem carreiras de pessoas de todos os pontos do país e do estrangeiro e chegarem aqui a Mirandela e eles passarem por certos determinados pontos que é para não ver o resto. Isto não faz sentido nenhum. É assim, os parques estão completamente degradados, os jardins, quais jardins? É assim, se isto tudo é uma cidade de jardim, então tem que despedir o jardineiro, certo? Porque não faz sentido nenhum, se eu tenho um jardineiro que faz o trabalho que está a fazer aqui, eu chegava a casa e eu despedia ao homem, porque aquilo de facto não é apelativo para ninguém. E o turismo só se torna apelativo, interessante para as pessoas que vêm de fora, se de facto houver aqui alguma coisa que seja bonita. E o facto de ser cidade de jardim é uma coisa apelativa. O facto de nós termos produtos regionais de referência, da alheia, do chouriço, do azeite, do vinho, do queijo, tudo isso é tudo apelativo. Mas depois temos de ter condições para quando cá chegar as pessoas se sintam bem, certo? E portanto, para além disso, temos também a apostar muito na questão do turismo rural. Eu tenho visto alguns projetos de turismo rural a serem implementados em aldeias aqui do nosso concelho, que ficaram espetaculares. E, portanto, isso o que é que isso faz? Faz com que... Mas isso terá que haver um incentivo, é isso? O turismo rural, existem. como se sabe, é uma iniciativa privada, mas... Sim. Mas haver um incentivo... Ter alguma espécie de diplomacia, é isso? Claro que pode. Aliás, se as pessoas estiverem bem informadas sobre quais são os benefícios que existem, e aliás, a parte do turismo até é das coisas que mais fundos comunitários têm. Portanto, se as pessoas estiverem a par dessa situação, se calhar vai haver muitos investidores que se calhar até se interessem por isso. E se calhar até se fixem nas aldeias que nós, tanta população, precisamos, não é? Quer dizer, e tanto movimento precisamos. E temos aqui, e temos um efeito prático. Há aí uma situação que de facto o turismo, através da questão do turismo rural, fez com que toda a aldeia esteja tratada. Toda. Ou seja, isso é aquilo que nós temos que fazer num nível da cidade. Uhum. E replicar isso por as outras freguesias. Um assunto que tem sido também transversal a todas as candidaturas e está identificado por todas é a questão da água. O Luís Saraiva, num dos slogans que tem na sua rede social, diz: chega de torneiras secas de tubagens rebentadas, está na hora de ter soluções permanentes. Que soluções são estas? Pronto, antes de falar das soluções, que eu também já vou explicar, mas antes de falar das soluções, dizer que, de facto, esse é, para mim, o maior atestado de incompetência de todos os executivos dos últimos 30 anos. E porquê? Porque quando nós estamos a governar, a pensar nas próximas eleições, nós não estamos a governar num longo tempo. Nós estamos a governar nos próximos 4 anos, quanto muito 8. Na grande maioria dos casos. E depois, o que é que acontece? A questão do saneamento e das tubagens é um problema que já há muito tempo foi identificado. Não é de agora. Eu volto a dizer, se forem aos programas eleitorais do PS, há 8 anos atrás, está lá. Água é importantíssimo. Eixo número 1, vai ser tudo maravilha. Pronto. Vai ser tudo alterado, tudo maravilha, vai tudo funcionar bem. Passado 8 anos, quem ficou com o bebé na mão foi o Sr. Vítor. Certo? Mas o problema não é só deste. Eu já disse que são nos últimos 30 anos. Aquilo que deveria ter sido feito era um planeamento a longo prazo sobre a substituição completa da rede. Porque toda a gente sabe que as coisas, depois de um determinado ano, se isto foi instalado em 1900 e troca o passo, é lógico que há desgaste natural. E os materiais daquela altura não são tão resistentes, não são os mesmos que são utilizados hoje. E, portanto, o material está-se a degradar, as tubagens estão a arrebentar por tudo quanto é sítio, e isso está a trazer problemas quer a nível do saneamento, quer a nível da distribuição de água, porque depois há zonas de mais alto, de maior latitude que ficam sem água. Portanto, é assim dizer que qual é a solução disso? Ou então, neste caso em concreto, dizer
este foi o problema que está identificado há este tempo todo, nós sabemos que isto é um problema e vai ser resolvido. E agora, aquilo que promessem em termos de confiança, nós tivemos confiado durante este tempo todo. E agora, chega passado 8 anos, nós temos que confiar que nos próximos 100 dias é que vai se ficar resolvido. E porquê é que os eleitores têm que confiar no que o Chega vai pedir ou prometer? Porque aquilo que está aqui em causa é o planeamento a longo prazo. Aquilo que eu digo é que, de facto, aquilo que estão a falar agora, que tem que se fazer um estudo, um planeamento para substituir a rede, e vamos fazer aqui 1 milhão agora, 4 depois, 5 depois, isso tudo é treta. Porque eles, na realidade, nem sabem como é que aquilo está. Portanto, mas eu concordo, tem que se começar a fazer alguma coisa, já devia ter sido, há muito tempo. E esse planeamento a longo prazo, nós vamos ter que o fazer também. Sem prometer nada, sem prometer que em 100 dias isto vai ficar resolvido. Qual 100 dias? Certo? Nem 3 ou 4 anos sequer. E, portanto, aquilo que vai ter que ser feito é, de facto, um levantamento de qual é a situação atual da rede de saneamento de esgotos e água e ter que começar a fazer um plano para, de facto, substituir de forma gradual, que é aquilo que já devia ter feito. Porque esse planeamento de forma gradual vai fazer com que haja menos problemas com as pessoas, porque vai ser feito esta parte primeiro, depois a outra parte primeiro e o segundo. E outra coisa, em termos de custos, isso é agregado em vários exercícios e, portanto, é muito mais fácil. Só que neste momento nós já estamos numa fase crítica. E neste momento nós precisamos de muito dinheiro que deveria ter sido investido ao longo de todos estes anos e muito provavelmente até houve fundos comunitários para esse efeito e agora não há. Agora tem que ser no orçamento da Câmara. Onde é que a Câmara tem dinheiro para isso? Aliás, eu depois, se quiser falar depois dos números da Câmara, também tenho aqui. Como é que vai fazer então se não tem esse claro apoio comunitários? Tem que ser feito uma fase a longo prazo e tentar mudar a partir do primeiro dia que nós lá estamos, tentar fazer um planeamento para mudar tudo. Isso vai custar muito dinheiro? Vai ter que ser feito de forma gradual? Vai. E nós já estamos a dizer às pessoas que vai ser feito. Eu não estou a mentir, eu não vou dizer que nos próximos 4 anos isto vai ficar resolvido. Claro que não vai. Uhum. Só que tem que ser feito. Muito rapidamente em relação a outros assuntos, nomeadamente a saúde, muito se tem falado sobre isto. Pronto, já toda a gente sabe que há 2 anos que não temos a unidade, neste caso a urgência de cirurgia geral, a funcionar. Inicialmente era para ser uma forma temporária, ao que parece já acaba por ser definitiva, em princípio. Mas o que é que o município pode fazer? Mais do que isto, tendo em conta que estamos a falar de um setor que tem o LS e depois ainda tem a nível nacional o próprio Ministério, obviamente, que são políticas que podem ser ajustadas, é isso? Como é que o município pode aqui intervir? Eu penso que o município aqui pode intervir é tentar começar a ajudar a mudar o governo central. Porque, de facto, isso é uma das bandeiras que nós também temos vindo a falar a nível nacional. O Chega defende muito a questão da saúde e, portanto, nós temos vindo a degradar... Nós não degradamos nada. Nós temos vindo a perder os benefícios, as valias que estão neste momento a ser feitas e a ser promovidas no hospital, ao ponto de não tardar muito estarmos a falar em 3 centros de saúde em vez de um hospital. Se continuarmos assim, é o que vai acontecer. E eles têm feito, de facto, uma alteração a nível de valências de uma forma... É tipo uma morte lenta. Eles tiram um serviço por questões de falta de médico ou o sistema ou os equipamentos não estão inoperacionais, ou seja qual for a razão, eles param aquela situação de forma temporária, mas depois não é temporária. Depois acaba a ficar assim e morreu porque as pessoas, entretanto, já nem sequer falam naquilo. Esta pressão política tem que obrigatoriamente existir. As pessoas têm, de facto, a dar um murro na mesa. Quem estiver no Executivo tem que dar, de facto, um murro na mesa e falar com as pessoas que estão lá em baixo para alertar que Mirandela e o interior norte também existe. Nós também somos gente. Não há portugueses de primeira e portugueses de segunda porque estão a viver no litoral ou estão a viver no interior. Isso não existe. E nós poderíamos mostrar N casos de situações que estão a ser feitas no interior que é processo. Nós aqui não temos nada. E depois, eu até acho que a questão de Mirandela até é um caso caricato, porque nós temos, em termos de localização, o sítio perfeito para ter as valências, porque nós estamos no meio disto tudo. Mas depois, por ser distrito Bragança, tem que ser em Bragança. Ou por ser distrito em Vila Real, tem que ser em Vila Real. Quando nós aqui devíamos ter... Nós aqui tínhamos que obrigatoriamente ter uma maternidade. E uma promessa que foi feita também há 3, há 4, há 8, volto a dizer, vejam os programas. Infantil, por exemplo, então, onde é que está o Centro Materno Infantil? Luís Saraiva, queria pegar também muito rapidamente nesta questão do desporto, isto porque também refere aqui, em determinada altura nas suas redes sociais, um mega complexo desportivo precisa-se. Que mega complexo é este? Ainda bem que fala nisso. É assim, o mega complexo desportivo, e eu sou uma pessoa que até está bastante ligada ao desporto, eu acho que a Reginor
tem todas as condições. Nós aqui em Mirandela, para além temos uma cultura e uma história de desporto até muito assinalável por uma cidade relativamente pequena do interior norte. Nós já temos jogadores, e não ontem vimos o Zaidu a marcar um gol, foi no Porto e foi jogador aqui em Mirandela. Ou seja, nós promovemos muito bem o desporto aqui na nossa localidade. Com as condições que tem, eu penso é que elas estão todas dispersas e estão a ser mal aproveitadas. E mais uma vez, este é um assunto em termos de desporto que os fundos comunitários até privilegiam até bastante. E podia ser utilizado aqui esses fundos para quê? Para criar um mega complexo na zona Reginor. A feira nunca pode ser lá. Não faz sentido nenhum ser lá. Quando me diz a feira semanal, retirá-la da retirá-la da levá-la para onde? Eu, na minha opinião, existe um espaço paralelo onde está a Reginor, que é ali um descampado, que eu penso que tem todas as condições para ser preparada para isso. E esse mega complexo seria centralizado aí? O mega complexo seria porque também já lá está, ou seja, temos lá o campo de futebol de 11, né, do sintético, teria que obrigatoriamente ser feito um campo de futebol novo de suporte a isso, e isso foi através de ouvir pessoas e de ouvir os responsáveis pelo desporto, pelo futebol, é que chegamos a essa conclusão. Ter que, por exemplo, a questão do ténis, que neste momento é um desporto que até está a ser levantado aqui em Mirandela, até está a ter bastante aceitação, em vez de ter uma situação que para mim é quase irrisória, e é irrisória comparativamente a outros sítios. É irrisória comparativamente a outros sítios e não muito longe daqui. No complexo tinha que obrigatoriamente ter pelo menos 3 campos de ténis. Pelo menos. Tinha que ter um campo de pádel. Como é que é assim? As pessoas que é um desporto que neste momento está em evolução, como é que temos em Macedo? Você diz, mas isso é uma coisa para fazer. Portanto, mas centralizar tudo, quando diz tudo, é várias modalidades ali, mas com condições. Exatamente. E com fundos comunitários, porque seria impensável. Claro, isto é impensável fazer com o orçamento da Câmara. Saraiva, estamos a terminar, o tempo é sempre... Não tenho que pedir desculpa, obviamente temos outros assuntos que podiam ser tratados, mas como é óbvio, o tempo é sempre limitativo. Como se sabe, são 7 candidaturas. O que é que, no fundo, pode dizer aos mirandenses que o torna diferenciador dos restantes 6 candidatos? É assim, em primeiro lugar, eu não prometo nada que eu não possa cumprir, ou que não tente cumprir, e certeza que eles todos vão dizer isso, mas na realidade eu acho que é mais do que evidente essa situação. E por outro lado, como eu já tinha dito no início, representamos de facto uma voz de mudança, uma voz de protesto sobre aquilo que tem sido a governação deste Conselho. E, portanto, eu penso que eu represento muito, muito facilmente essa mudança. Acredita que quem vencer ganhará com alguém, eventualmente ganhará com maioria absoluta, ou acha difícil? Acho extremamente difícil. Aliás, até porque existem 7 candidaturas, todas elas pessoas válidas, e, portanto, cada um defende a sua bandeira, e, portanto, eu acho muito difícil não haver eleitorado para todas as pessoas. Umas com maiores probabilidades do que outras. Ponho a questão também noutro sentido, se não for o vencedor, já disse que é um candidato que assume que quer ganhar, mas se não for o vencedor, vai, no fundo, contribuir para a solução ou não, tendo em conta que poderá eventualmente ser eleito vereador, se estará disponível para viabilizar um executivo minoritário? É assim, nós faremos parte sempre da solução. Eu não estou aqui, eu volto a dizer, não só pela questão de defender o partido, mas também por defender a minha própria visão e forma de estar na vida. Eu estou aqui para tentar ajudar e ser uma solução para a cidade. Se essa visão for de acordo com a minha visão, e já vimos que a maior parte das candidaturas até têm opiniões parecidas no que diz respeito a algumas soluções que obrigatoriamente têm que ser feitas, eu não sou do contra. Eu votaria sempre a favor de que as coisas andem para a frente e isso é sempre parte da solução, nunca do problema. Uma última questão. O que é que considerará ser um mau resultado na sua candidatura a 2 de outubro? Eu não vejo a situação de um mau resultado. Eu não vejo as coisas dessa forma. Para mim, qualquer resultado o resultado será a opinião do povo e a voz do povo. Na minha opinião, e isso é dizê-lo com total frontalidade. Eu não entro nisto com qualquer tipo de expectativa. Eu, na realidade, estou a dar uma solução, ou penso estar a dar uma solução diferente daquilo que existe. E isso é evidente, até porque não sou político, até porque eu venho da área privada, das finanças, e, portanto, eu posso dar o meu contributo para que esta cidade evolua. Se as pessoas acharem que querem o mais do mesmo, muito, muito bem, eu respeito perfeitamente, é a voz do povo, isso é a democracia a funcionar. Não se podem depois queixar que as coisas estão mal. Se quiserem votar em mim,
tem aqui uma alternativa de facto viável para que as coisas comecem a dar um rumo diferente a esta cidade e a este concelho. Muito bem, colocamos o ponto final. Muito obrigado por ter vindo à Terra FM. Marcamos encontro para o dia 8 de outubro, na altura do debate com os restantes candidatos à Câmara Municipal. Lá estaremos. Muito obrigado.